Essa igreja não está interessada no seu dinheiro. Essa igreja, assim como o Senhor Jesus, ela está interessada na sua salvação. João capítulo 11. Quero fazer uma leitura com vocês. E essa leitura é um pouco grande, mas pode ficar sentadinhos porque ela é extensa. É para que vocês conheçam essa história, que a minha pregação também é rápida. Mas se eu não dissesse mais nada e lesse somente um versículo da palavra de Deus, já valia mais do que todas as minhas pregações. O Senhor diz assim, 11 de João, a partir do versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta, sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhes, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas ir para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas na noite? No dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam porque falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, e que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de sua irmã. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhes ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei, Senhor, que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Até aqui, irmãos. Eu ia ler mais alguns versículos, mas eu quero chamar a atenção para uma pregação um pouco diferente das que vocês têm ouvido dessa passagem. Esse milagre, segundo os historiadores,
é considerado o maior milagre de Jesus Cristo, ficando atrás somente do milagre da salvação que Ele operou na vida de cada um de nós. Mas é interessante aqui que vocês viram o diálogo de Jesus com os discípulos. Jesus estava ameaçado pelo sinédrio, pelos religiosos da época. Jesus vinha operando muitos milagres, muitas curas, ressurreições, pessoas ressuscitavam. E a Bíblia não narra tudo que Jesus fez. Mas Jesus estava sendo perseguido e eles estavam tramando matá-lo. O sinédrio queria a morte dele, mas na frente, você lê no texto, até o final desse capítulo, você vai ver Caifás, sumo sacerdote, dizendo que era melhor que morresse um homem pela nação do que toda a nação perecesse. Ele estava profetizando, como diz a palavra, que Jesus deveria morrer para que os outros não perecessem. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Mas o interessante desse contexto é que Jesus vai ao encontro da família de Marta, de Maria e de Lázaro, mesmo em meio ao grande perigo que ele corria. Ele tinha saído de Jerusalém quando queriam apedrejá-lo lá no templo. Ele tinha ido para uma região distante, e Jesus operava o milagre e se ausentava. Jesus nunca queria aparecer. Muitos foram curados por ele. Ele disse: não diga a ninguém. E se tem uma coisa que você quer que se espalhe, você conte uma coisa para uma pessoa e diga: não diga a ninguém. Isso desperta nela a vontade de contar. É a síndrome do fofoqueiro. Todos nós temos um pouquinho dessa síndrome. E Jesus, então, quando disse que vai para lá, Tomé, o que duvidou de sua ressurreição, disse: você é louco? Você vai para lá? Estão querendo te matar? E Jesus disse que precisava ir, porque ele era luz, enquanto a dia vão caminhar, aqueles que caminham por mim não irão tropeçar, mas aqueles que caminham na treva tropeçarão. Ele se referia a ele como luz do mundo. E ele foi. Jesus não sabia que Lázaro estava morto. Ele poderia simplesmente dizer: não vou mais não, Lázaro está morto, a minha hora não chegou ainda. Mas ele foi para operar ali o grande milagre da ressurreição. O que eu estou querendo dizer com isso para a igreja? Eu estou querendo dizer para a igreja que se naquela época Jesus, no seu ministério, corria risco para operar milagres e maravilhas na vida daqueles que tinham amor por ele, e até dos que não tinham, ele ia em direção ao necessitado, a quem chamava por ele, como Marta mandou chamá-lo, para curar, para ressuscitar. Seria naquela época, enfrentando o perigo da época. Você imagine hoje que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Imagine o que ele faz por você hoje, quando você chama ele para participar da sua vida. Muitas pessoas acabam de fazer um pedido a Deus, e aquele pedido perde o efeito assim que ela para de orar. Durante a oração ela se enche de fé, e a nossa fé é despertada quando nós pedimos a Deus que aumente nossa fé. E muitos crentes não compreendem o aumentar da fé. Às vezes você já tem uma fé para a sua convivência, para a sua vida, mas quando você pede: Senhor, aumenta a minha fé, às vezes a gente coloca diante de um grande desafio, para que a sua fé seja aumentada. Porque a fé para a tua vida tu já tem. Deus já tem operado maravilhas na sua vida. Nós nunca estamos satisfeitos. Naquela época, Marta manda alguém chamar Jesus, e essa pessoa vai, e Jesus demora lá, e chega 4 dias depois. Mas Jesus não havia dito: não é para a morte, mas para a vida, para que o nome do Senhor seja glorificado? Mas nos dias de hoje, tem muito crente também que manda chamar Jesus. Tem muito crente que vive com essa visão de que o pastor tem que orar por ele. Quando eu recebo um pedido de oração, eu sempre oro também. Porque se eu orar por você e você não orar, Deus não vai atender não, irmão. Quem precisa é quem se inspira, já dizia minha avó. Se você está precisando, pastor, ore por mim, pastor Fabinho, ore por mim, pastor Simão, ore por mim, irmão George, ore por mim, irmão Raimundo, ore por mim, fulano, ore por mim, vem na frente, fala, pega o microfone: eu quero pedir oração à igreja. Mas se quem está pedindo não ora. Me diga uma coisa: naquela época, se Lázaro doente, e aquela enfermidade era para a morte, mas também era para a glória, Jesus disse: não é para a morte, eu estava querendo dizer, porque eu vou ressuscitá-lo.
Mas se Marta tivesse pegado Lázaro, botado em cima de uma carroça de boi, pastor Fabinho, e tivesse pegado o caminho, onde Jesus estivesse, ele podia chegar lá morto, mas ele voltava pilotando a carroça. Você crê nisso? Mas ela mandou um recado. Ela mandou um recado para Jesus. E essa pregação hoje vem em direção a dizer para você o seguinte: você pode até mandar um recado para Jesus, mas você tem que dar um jeito. E quando esse recado chegar, você chega junto com ele. Você pode até pedir que o pastor ore por você, que seu irmão, sua irmã ore por você, para que Deus chegue com providência na sua vida. Mas você tem que buscar a Deus, porque Deus gosta de ouvir a tua voz. Deus gosta de ouvir o teu pedido. Não adianta nada todo mundo orar e você não ora. O famoso crente, vocês oram. Vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Mas ele não gosta de orar. É um despertamento para a igreja do Senhor Jesus orar, para estar na presença de Deus. Deus gosta tanto de ouvir a nossa voz, e especialmente a nossa coragem para enfrentar os problemas. E no capítulo 2 do livro de Ezequiel, Ezequiel está triste lá na Babilônia, era cativo ali, e Deus diz para ele: põe-te de pé, homem, e eu falarei contigo. Isso quer dizer que o crente, quando vai orar, ele não pode orar de cabecinha baixa. E o Senhor, já orar duvidando, achando que Deus não vai fazer. O Senhor disse aí: levanta a cabeça. Ezequiel, levanta a cabeça, põe-te de pé, rapaz. Tu é filho do Rei dos Reis. Você está passando por essa tribulação, mas eu sou teu pai e tenho poder para te tirar desse cativeiro. Aleluia. E foi o que ele fez. Eu tenho poder para mudar a sua vida. Eu tenho poder para transformar o que você está vivendo. Eu tenho poder para realizar aquilo que você está me pedindo. Aleluia. Quando Jesus chega em Betânia, Marta chega para ele e não entende. Jesus diz: Marta, teu irmão não vai ressuscitar. Ele estava dizendo: Marta, quem chegou aqui agora sou eu, olha. Jesus, aquele que tem o poder da vida e da morte, aquele que é autor da vida. Sim, Senhor, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Marta, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Jesus estava dizendo: Marta, para mim nada é impossível não, Marta. E muitas vezes nas nossas vidas, irmãos, nós deixamos os nossos sonhos de lado. Tudo aquilo que nós imaginávamos para a nossa vida, costumamos deixar de lado, à margem do caminho, e seguimos com a nossa tristeza, com a nossa desilusão, com a nossa falta de fé e com o nosso olhar não focado naquele que tem o poder para ressuscitar os nossos sonhos. Quantos de nós pegamos aquilo que sonhávamos e simplesmente paramos de acreditar que aquele sonho ia ser uma realidade? Vai ser uma realidade porque são os sonhos que eu sonhei com Deus, são os sonhos que eu coloquei na presença dele. Mas tudo ficou difícil, o tempo fechou, ficou bronze, tudo ficou difícil e agora eu não vejo mais nenhuma possibilidade. Foi isso que Marta viu. E Marta chegou para Jesus. A palavra diz que ela chegou para ele e falou para ele rosto a rosto. Ela não se prostrou, mas Maria, como era mais adoradora, a palavra diz que ela chegou, se jogou-se nos pés dele. Ela chegou e adorou a ele. Ela fez diferente. E foi na hora que Maria adorou a ele que Jesus olha para os outros judeus que acompanhavam ela, achando que ela ia para o sepulcro lá do seu irmão, a gruta onde ele estava sepultado. Eles acompanharam ela para chorar com ela. Aqueles judeus ali estavam com dó dela e foram acompanhar achando que ela ia chorar. Muitos têm acompanhado essas vidas achando que a gente vai chorar, mas nós vamos nos jogar nos pés de Jesus para ouvir ele dizer: se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E na hora que Maria se prostrou nos pés dele, o que é que a palavra diz? A palavra diz que Jesus chorou junto com ela. Olha que coisa linda, você fazer Deus chorar. Aquela adoradora, ela sabia, ela já tinha lavado os pés dele, ela já tinha enxugado os pés dele, ela já tinha ouvido, ela era uma mulher pecadora, mas ela já tinha ouvido Jesus dizer: mulher, todos os teus pecados te são perdoados, lá na casa de Simão o leproso. Mas por que Jesus operou esse milagre tremendo em Betânia?
o maior milagre do seu ministério. Porque Jesus encontrava lugar naqueles corações. Jesus tinha Betânia como lugar de descanso. A palavra diz que ficava a aproximadamente 7 quilômetros. É tanta medida, pastor Fabrício, que eu já vi dizer que era 3, que era 4, mas agora eu vim falar que era 7. Então hoje eu estava lendo essa palavra, estudando. 7 quilômetros de distância de Jerusalém. Mas Jesus gostava tanto de Marta, de Maria e de Lázaro. Ele gostava mais de Maria, porque Deus gosta mais de quem é mais íntimo dele. Não se engane não, irmão. Pastor Chico, Deus gosta do mesmo jeito que gosta do senhor, gosta do pastor lá. Não, calma aí, vamos ver quem tem mais intimidade com ele. Eu próprio na palavra. Porque Jesus separava seus discípulos no Monte da Transfiguração, no Getsemane, para entrar na casa de Jairo. Ele separou os discípulos, chamou os mais 5 para estar com ele, e os outros ficavam mais lá. Então Maria era mais adoradora, Maria tinha mais proximidade. Então Jesus queria, e ela fazia parte do ministério de Jesus, ela andava com ele, ela seguia Jesus. E Jesus, quando vinha de outras regiões para Jerusalém, apesar de ficar tão perto, ele pousava lá em Betânia. Era um lugar de descanso do Senhor. Era onde ele deitava o seu corpo, dormia, acordava, já tinha aquele cafezinho pronto, aquele peixinho, aquele mel, aquele pão que era a comida da época. Ele era bem recebido lá, amados. E como Jesus era bem recebido naquela casa, quando aquela casa estava passando pela maior tristeza da vida deles, que era a morte de Lázaro, que era o mantenedor da casa, era o provedor da casa, era ele que trabalhava para manter a casa, havia faltado ali o sustento daquela casa, e eles estavam tristes e o povo chorava com eles. Mas a palavra diz que Jesus veio e ressuscitou aquilo que todos achavam que era o fim daquela família. Alguns pensavam, Maria vai voltar a ser prostituta, que a história diz que Maria era prostituta. Maria era uma mulher que se prostituía. Maria vai voltar a ser prostituta. Ah, quero ver agora que vai ser de Marta, com esse queixo dela. Ela morreu. Tinha uns chorando com ela, mas tinha outros contando o tempo para ver eles sofrerem. Mas eles não sabiam que eles eram amigos de Deus. Eles não sabiam que eles tinham Jesus na vida deles, a quem eles recebiam bem. E você, crente, você quando recebe Jesus bem na sua vida, você quando dá lugar no seu coração para Jesus habitar, na hora que você acha que tudo está acabado, ele chega e diz, tudo vai ser feito novo, porque eu sou aquele que te dou vitórias. Aleluia. Glórias a Deus. Nós precisamos manter a nossa casa, o nosso coração receptivo a Deus. E para ser receptivo a Deus, nós precisamos viver para Ele, viver o adorando. E quando um adorador, aquele que adora em espírito e verdade, curva sua cabeça, prostra-se diante de Jesus, acontece o que aconteceu em Betânia. Jesus chora suas dores e Ele determina a tua vitória. A tua vitória virá quando você é adorador de verdade. Muitas pessoas, meus amados irmãos, têm pedido milagres a Deus, curas, bênçãos, portas abertas, mas o coração está tão duro que Deus não tem como entrar nele. E aonde Jesus chegava, chegava a vida. E aonde Jesus chegava, operava-se o milagre. Aonde Jesus chegava, o que tinha morrido ressuscitava. As bênçãos aconteciam. Mas tem gente que o coração é tão fechado, tão duro, está tão cheio de coisa que Deus não gosta, e ele não pode entrar. Se esse púlpito aqui tivesse com 50 homens aqui em cima, não tinha como subir mais ninguém não. Nós precisamos nos esvaziar para termos Jesus nas nossas vidas. Pastor, como é que eu faço isso? Vá pela palavra. Vá pela palavra de Deus. Paulo disse o que no capítulo 12 de 2 Coríntios? Que ele sentia prazer nas injúrias, nas angústias, nas perdas. Paulo havia abandonado tudo para seguir a Deus e disse: eu me acostumei a viver na bonança e na escassez. Ele estava dizendo: eu me acostumei a ter a mesa farta e também passar fome.
Meu acostumei a comer um pãozinho seco, tomar um copo d'água, para mim está tudo bem. O importante é que eu tenho Jesus no meu coração. Aí o que é que ele diz lá no finalzinho? Porque quando eu sou fraco é que sou forte. Nos esvaziando do nosso eu, do nosso orgulho, às vezes do desejo de vingança, nos esvaziando da nossa presunção, quando queremos ser maior do que fulano, mais inteligente do que fulano. Na igreja é muito comum você ver o seguinte julgamento: fulano precisa se converter. E geralmente quem está dizendo isso é quem está precisando realmente se converter, porque é o cumprimento da palavra. Não olhe o arqueiro do olho do teu irmão antes de olhar atrás e estar no teu. Jesus tem um coração o quê? Que o adore em espírito e em verdade. Jesus quer um coração como o coração de Maria, que era grata a Ele pelo perdão dos pecados, que sabia que Ele tinha o poder para fazer. E quando Jesus vai até aquele sepulcro ali, pastor Fabinho, aconteceu uma coisa ali que todo crente tem que fazer, irmãos. A palavra não diz que nós temos que ser imitador de Jesus. Ali aconteceu uma coisa fantástica, porque Jesus chega lá e diz: tira a pedra aí. Com o poder que Jesus tinha, meu irmão, Jesus fazia lá, sair dali dentro e derrubar aquela pedra. A pedra se movia sozinha. Mas ele diz: tira a pedra, porque a pedra do meu coração, para Jesus entrar, é eu que tenho que tirar. Minha esposa não pode tirar, o pastor Fabinho não pode tirar, ninguém aqui pode tirar, tem que ser eu. Porque se eu pedir a alguém que remova essa pedra, ele não vai conseguir, porque ela é tão pesada que só eu pedindo a Deus: Senhor, muda a minha vida, muda o meu coração, purifica-me e me deixa do jeito que o Senhor quer. Afasta de mim tudo aquilo que me distancia de ti. É tudo que Ele quer ouvir. Retira a pedra. O Senhor está fedendo. Já faz 4 dias que morreu. Marta disse. Quando a pedra começou a ser retirada, olha o judeu: ixi. Aí um olhava para o tampa o nariz, entra aí. Mas eles não sabiam que quem estava mandando tirar a pedra é quem tinha o poder de fazer reviver. Aleluia! E ele diz: Lázaro, vem para fora. E quando Lázaro sai, fica todo mundo, porque Jesus faz coisas nas nossas vidas que todo mundo fica abismado. Você pensa que morte é só que o coração parou, colocou num caixão e está aprontando para ele levar e jogar debaixo da terra? Tem muito morto espiritual, irmãos. Tem muita gente que está morta espiritualmente, ela já não acredita mais, ela já perdeu a fé, ela está precisando que Jesus disse: abra a porta desse coração, deixa eu entrar, homem, deixa eu ressuscitar você, deixa eu te dar vida. Eu quero te dar vida, mas você está vivendo na podridão da tua impossibilidade, na podridão da tua fraqueza, dos seus pecados. Abra a porta do teu coração e me deixa entrar aí. Jesus disse que eu estou à porta aí, bato. Quem abrir, ele vai entrar. Cearei com ele e ele comigo. Você sabe o que é cear? Você sabe o que é cear na cultura judaica? É intimidade. Um judeu não convida para jantar na casa dele, que ele não conhece, não tem quem faça ele convidar. Ele manda lá comer lá da porta para fora, para lá. Na casa dele, para entrar e sentar na mesa com ele, tem que ter intimidade. Quando Jesus disse: eu entrarei e cearei com ele, ele está dizendo: eu entrarei no seu coração e terei intimidade com você, e você vai sentir verdadeiramente o que eu vou fazer na tua vida. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Lázaro sai cheio de atadura. Era costume da época. Tomba aqui, tomba ali, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Era o que eles pensavam. Jesus diz: tira as ataduras dele, desate e deixa ele ir. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Lázaro, agora ele tem o poder de decisão de cuidar das suas feridas, ou me chamar para cuidar junto com ele. Deixa ele ir para ele ver com os olhos dele, contemplar aqueles que achavam que ele estava morto. Ele vai viver na presença deles para que meu nome seja glorificado. Agora ele tem as feridas dele. São as feridas que ficam na nossa alma, são mágoas do nosso passado. É aquilo que nós vivemos, pastor Fabinho, que a gente não consegue esconder.
São os nossos fantasmas, que quando você pensa que esqueceu, eles vêm de novo e começam a te perturbar. Passado que você viveu, que gostaria de apagar completamente a sua mente. Aí você pode tentar curar-se sozinho, o que você não vai conseguir. Você pode simplesmente dizer: Jesus, volte aqui, fica comigo, como fizeram os samaritanos, e ele ficou. Fica comigo e me ajuda, Senhor, a curar as minhas feridas, os meus traumas, os meus medos. Me ajuda a ver o mundo olhando para Ti, Pai, sabendo que olhando para Ti eu passarei por cima de tudo e triunfarei na vida. Aleluia. Se não todos aqui, mas pelo menos 95% tem traumas, momentos que viveram que não gostariam de ter vivido. E esses traumas, por mais que a gente queira apagar das nossas mentes, lembranças de palavras ásperas, lembranças em que fomos chicoteados pela vida, apedrejados por aqueles que não desejavam o nosso bem, ou que até desejavam, mas viu em nós, não o íntimo e o profundo do nosso coração como Deus vê, mas viu em nós alguém que não era digno de receber Jesus Cristo. Aí essas coisas afetam o nosso interior. Abandonos de pessoas que a gente achava que ia nos amar pela vida inteira. Eu já passei por isso, eu sei o que eu estou falando, eu estou pregando o que eu vivi. E essas coisas vão ficando no nosso coração e vai juntando tudo ali. E se você não tiver alguém tão poderoso como Jesus para arrancar isso do seu coração, você vai se sobrecarregar tanto, pastor Fabinho, que você vai ficar sem condições de caminhar na vida. Disse: tira as ataduras e deixe que ele vá. Deixe que ele vá. Eu ressuscitei, ele está livre, e agora ele tem um livre-arbítrio para curar de suas feridas sozinhos, tentar ou me chamar para participar comigo. E eu imagino, meus amados, Lázaro voltando para a casa dele. Você imagina, se eu estivesse lá naquele dia, eu ia querer ir na frente dele, olhando para ele assim, olha, pegou até tropeçar numa pedra e caiu. Eu ia querer olhando, mas como é que pode? Meu Deus do céu, como é que pode? Eu ia abismado. E eu estou vendo, meus amados, que na vida de muitos irmãos que aqui estão, na minha inclusive, tem muita gente que olha para mim e diz: como é que pode? Gente, aquele pecador inveterado, aquele homem mundano, ele agora é um pastor, rapaz. E ele tem uma visão diferente da vida, ele renasceu, ele foi ressuscitado. Você pode dizer: Senhor, eu agradeço por ter sido ressuscitado. Agradeça a Deus por você ter sido ressuscitado. Você vivia morto no pecado, é o que diz a palavra de Deus, pastor Fabinho. E Jesus te ressuscitou para viver uma nova vida, ser uma nova criatura, glorificar o nome dele. E ele te faz um convite especial: vem comigo para a Nova Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Abre o teu coração, meus amados. Abre os corações, cada um de vocês. Senhor, a partir de hoje eu quero ser diferente, Pai. Eu quero deixar que o Senhor entre na minha vida, e que a sua entrada na minha vida, Senhor, seja uma entrada para colocar tudo em ordem. Eu quero que o Senhor me faça lembrar, porque eu quero lembrar de onde eu vim e onde eu estou hoje. Mas eu quero lembrar de tudo que eu sofri, de tudo que eu passei. Mas sem que isso venha, Senhor, tirar a minha alegria de viver, de estar na Tua presença glorificando o Teu nome. Porque eu sei, Senhor, que não há mais nenhum pecado em mim, pois a Tua palavra diz que aqueles que Te aceitam serão novas criaturas, e seus pecados serão brancos como a neve, como a mais alva lã. Eu quero viver na Tua presença. E eu quero só fechar esta pregação de hoje dizendo o seguinte: se Jesus encontrar no teu coração abrigo para Ele, como Ele encontrava em Betânia, milagres grandes vão acontecer na sua vida. Milagres maravilhosos, vitórias que todos vão dizer: como é que pode? Lá em Betânia, aquele dia, naquela noite, naquele dia que Jesus ressuscitou Lázaro, eles não conseguiram dormir, não. Era o marido jantando e falando para a mulher: tu viu como é que pode? Ele arrancou o homem da sepultura, Lázaro está vivo.
E no outro dia Lázaro passando com a enxadinha para ir trabalhar, todo mundo, olha, como é que pode? Vamos dizer desse jeito com você, como é que pode tanto milagre, tanta bênção, tanta vitória na vida dessa pessoa? É porque você transformou o seu coração verdadeiramente no templo e habitação do Senhor Jesus. Transforma teu coração, limpa ele. Senhor, eu não posso limpar, minha vassoura não consegue varrer isso aqui não, mas o teu fogo queima. Então entra no meu coração, Senhor, destrói tudo aquilo que não te agrada e faz morada no meu coração, Senhor, e opera milagres e maravilhas como o Senhor fez em Betânia. Eu quero me prostrar, me jogar nos teus pés, eu quero glorificar o teu nome e receber de ti tudo que o Senhor tem para a minha vida. A palavra de Deus diz: aquele que nos deu o seu Filho amado, não nos dará muito mais com ele? Deus estava dizendo: se eu dei meu Filho Jesus para morrer na cruz por você, você estando com ele não vai receber muito mais não? Então Deus tem muito mais para te dar. Destrave as tramelas, quebre os ferrolhos, abra o seu coração e diz: entra, Jesus, entra e faz morada, assim como o Senhor fez em Betânia. Faça na minha vida. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Tem alguém aqui para Jesus essa noite? Olhei para ti, aleluia, Jesus. Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Minha alma anseia por ti. Nossa alma anseia por ti, Senhor. Sou pobre seguidor, Verdade, Jesus. nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar. Aleluia, Jesus. Você que tu me aceitas como sou. Aleluia, Jesus. Pai Santo, Deus amado, Senhor, que o Senhor encontre moradia nos corações de todos os irmãos e irmãs que aqui estão. E a partir de hoje eles verdadeiramente abram as portas dos seus corações, Pai. E que o Senhor possa entrar, Senhor, e transformar nossas vidas para torná-las de acordo com a tua vontade. Que o Senhor possa ressuscitar os nossos sonhos, assim como o Senhor ressuscitou Lázaro aquele dia, Pai. Muitos sonhos estão mortos, mas nós sabemos que vão reviver, porque eles foram sonhados, Senhor, com a tua presença. Nós não queremos nada que nos distancie de ti, Senhor. Nós queremos ter a tua presença em nossas vidas, Pai. Sim, Senhor, vem e habita de vez o nosso coração, muda o nosso ser, nos transforma, Senhor, e nos ressuscita para uma nova vida contigo. É o que nós te pedimos, meu querido. Nos ressuscita, Senhor. Não só os nossos sonhos, mas especialmente a nossa vida seja ressuscitada para viver uma plena vida de santidade na tua presença. É o que nós te pedimos hoje, meu Deus. Sim, meu Pai. É isso que nós